prazer, eu me chamo Yasmin, eu sou do primeiro ano RH e hoje eu vou apresentar um assunto muito interessante da geografia, que são as classificações dos relevos brasileiros. O que são exatamente de relevos e como eles são classificados entre eles, mais especificamente do Brasil, não dos outros mundos, que seriam planaltos, planícies e depressões. Então fique com a explicação durante o vídeo. Primeiramente, devemos saber o que são essas classificações de relevo e como são classificadas. As classificações de relevo são formas de organizar e identificar os diferentes tipos de terreno presentes na superfície terrestre. O relevo corresponde às irregularidades do solo, sendo partes mais altas, baixas, planas e inclinadas, que são formadas por processos naturais como erosão, tectonismo e vulcanismo. Os relevos são classificados principalmente pela altitude, forma do terreno e processo de formação. Esses relevos são planaltos, planícies, depressões e montanhas. O relevo do Brasil é o conjunto das formas da superfície do território brasileiro, alturas baixas, áreas mais planas e ondulações. Não é fixo, entre aspas. Foi sendo moldado ao longo de milhões de anos de processos de erosão, sedimentação e movimentos internos da Terra. No Brasil, uma classificação muito conhecida foi feita pelo geógrafo Jurandir Ross, que invadiu o relevo brasileiro em planaltos, planícies e depressões. Os planaltos são áreas relativamente mais elevadas, onde o processo dominante é a erosão. Isso significa que, ao longo do tempo, a chuva, os rios ou o vento vão desgastando, entre aspas, o terreno. Os planaltos geralmente são estruturas antigas de costa terrestre. Eles não continuam crescendo como montanhas jovens, pelo contrário, vão sendo gastados lentamente. Características principais são altitude de variedade, atitude variadas, mesma coisa outro cardápio de atitudes variadas. Exemplos no Brasil de planaltos são Centro Central, Planalto Meridional, Planalto Atlântico e Planalto Guaianense. As planícies são áreas mais baixas, geralmente planas, formadas pelo acúmulo de sedimentos trazido por rios, mares ou ventos. Quando a água perde a força, por exemplo, ao chegar em áreas mais baixas, ela deposita areia, argila, entre outros bens materiais. Esse acúmulo, ao longo do tempo, forma as planícies. Características principais são os terrenos plano e levemente inclinado, baixa altitude, formação de recente podem sofrer enchentes. Exemplos no Brasil são a planície amazônica, que é uma das maiores do mundo, Pantanal e planície litorânea. As depressões são áreas mais baixas em relação ao relevo ao redor. Elas não são buracos, mas regiões que ficam rebaixadas ao longo do tempo. Elas surgem principalmente pela erosão intensa, que desgasta mais algumas áreas do que outras. Isso cria diferentes alturas de relevo. Os tipos de depressão são relativa e absoluta. Exemplos que estejam no Brasil são a depressão sertaneja e a do São Francisco.